Queridos irmãos, hoje, segundo domingo da Quaresma, tradicionalmente a igreja lê o Evangelho da Transfiguração. Na missa da manhã, como sempre, eu fiz uma análise mais cuidadosa do texto bíblico, mostrando, por assim dizer, as ressonâncias que ele encontra no Velho Testamento. Agora, eu gostaria de tomar mais o significado espiritual desse Evangelho. Jesus acaba de fazer o anúncio da paixão. É o final do capítulo 16 de São Mateus. Então, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João. Jesus tomou consigo. O texto nos dá a entender que foi o Senhor que os levou, os impeliu, os compeliu a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Todos nós precisamos aprender que não é possível ter intimidade com Deus sem recolher-se num lugar à parte e ao mesmo tempo sem subir para uma alta montanha, ou seja, pela elevação do Espírito a Ele, desprender-se das coisas que nos puxam para baixo. O que é que nos puxa para baixo? São os nossos sentidos. Então, uma pessoa que vive como se fosse escrava dos seus sentidos, que está o tempo todo olhando para fora, porque acontece, escutando todas as músicas, vendo todas as notificações, acompanhando tudo o que acontece na internet, o tempo todo só buscando a comodidade física, os gostos do tato, coisas macias, gostosas, coisas saborosas, coisas que trazem agrado ao paladar, pessoas que ficam o tempo todo falando, tagarelando, são como alguém que vive morando na janela. É como se você estivesse pendurado na janela de um prédio. Você vai ficar ali, sentindo a vertigem das coisas terrenas. Qualquer vento vai te abalar. Qualquer coisa que passar vai te prender. Até uma pomba vai sujar a sua cabeça. Por quê? Porque você vive para fora. Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Jesus colocou em nossa alma a fé, representada por Pedro, a esperança, representada por Tiago, que foi o apóstolo que foi aos confins da terra conhecida na época para pregar o Evangelho. E João, que representa a caridade, o amor, o ágape do Novo Testamento. Para quê? Para nos levar a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Portanto, você precisa subir. Você precisa elevar-se. Precisa despedir-se de tudo aquilo que é terreno e que rouba a sua atenção, para estar à altura da leveza do Espírito Santo. O que acontece é que a nossa geração, como já há muitos séculos, tem sido educada por Satanás para ficar o
tempo todo submergida nos sentidos. A gente sai de manhã na rua, vê as pessoas com o fone de ouvido ligado em música alta, depois o tempo todo olhando para o celular, às vezes está em casa com as pessoas ali vendo aquelas notificações, pulando e coisas chamando, tudo para fora, para fora, para fora, o tempo todo para fora. Nós temos que nos retirar disso. Nós temos que parar pensamentos elevados. As pessoas, elas se conformam muito com um pensamento carnal, mesquinho, humano, terreno. Então, sempre estão preocupadas com o seu dinheiro, com o seu proveito, com aquilo que elas vão desfrutar, com a sua honra. Sempre olhando para a horizontalidade. Estão no vale. Não conseguem subir a montanha. Continua São Mateus. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. A palavra transfiguração fala de uma metamorfose. Essa é a palavra grega que aparece ali. E essa metamorfose consiste num brilho. O rosto de Jesus brilha como o sol. As suas vestes ficam brancas, resplandecentes. Isso significa que tudo começa pela união com a humanidade santíssima de Cristo. Nós não podemos mergulhar no mistério de Deus sem passar pela humanidade santíssima de Jesus Cristo. Então, nós temos que subir a montanha da oração até a humanidade santíssima de Cristo brilhar para nós. Até que o seu rosto brilhe, até que as suas vestes brilhem, até que ele seja o nosso foco, o nosso tudo, aquele no qual nós colocamos o nosso coração por inteiro, aquele que rouba as nossas atenções, aquele que pela força da sua luz ofusca todas as demais luzes humanas. A humanidade santíssima de Jesus tem que brilhar para nós. Tem que brilhar mais do que qualquer outdoor, tem que brilhar mais do que qualquer filme que passe na televisão, tem que nos impactar mais do que qualquer notícia. Nós temos que ser apaixonados pela humanidade santíssima de Cristo. Ela precisa brilhar em nossa alma. Por quê? É pela humanidade santíssima de Jesus que as nossas mentes se abrem. Moisés e Elias significa o sentido espiritual das Escrituras começa a se tornar vivo para nós. É quando nós tomamos a palavra para ler e Deus vai falando conosco. Há uma voz que fala conosco através do texto sagrado. Enquanto nós estamos lendo, o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Enquanto nós estamos considerando, nós vamos nos embevecendo de Deus, mergulhando mais e mais nele. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando você realmente mergulha na oração, você não quer mais fazer outra coisa na vida. Não existe algo mais delicioso do que a comunhão com Deus. Só trata a oração como uma obrigação aquele que não sabe orar de verdade. Ou aquele que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, como fez Edom, Saul, irmão de Jacó.
Aquele que abandonou a oração para ficar cuidando das coisas terrenas. Aí, esse não vai conseguir entender a delícia da vida espiritual. Mas quando nós realmente subimos a montanha com Cristo, nós fazemos como Pedro: eu só quero ficar aqui, Senhor, eu quero montar uma tenda, eu quero ficar aqui. Deixa eu ficar aqui contigo, não quero te largar. Não quero te soltar. Eu não quero descer mais. Eu não quero regredir aos estágios anteriores. Eu não quero ser um escravo de tudo aquilo que é sensível e terreno. Eu quero mais e mais e mais subir contigo. E a coisa maravilhosa é que o texto diz que enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Eu amo essa nuvem. Porque essa nuvem, desde que o povo de Israel saiu do Egito, começou a caminhar com eles. De dia ela fazia sombra e de noite ela era luminosa, trazia luz. Quando Moisés subiu ao alto do Monte Sinai, a nuvem desceu. Ele entrou na nuvem. Deus mostrou para ele como deveria ser o tabernáculo. Ele desce brilhando, constrói o tabernáculo. Quando coloca a Arca da Aliança dentro do tabernáculo e realiza todos os ritos conforme Deus mandou, todos eles são uma imagem da cruz, são uma imagem da humanidade santíssima de Cristo. O que acontece? A nuvem desce no tabernáculo, e toda vez que Moisés ia se encontrar com Deus, ele entrava no tabernáculo, a nuvem descia. E aí o povo tinha que sair do lugar em que estava para acampar em outro lugar. Como que eles sabiam? A nuvem se levantava, eles iam atrás da nuvem, aonde a nuvem parava, eles ficavam. Aí apareceu um doido, chamado Davi, que disse: eu vou construir uma casa para Deus. Deu uma de Pedro. Falou: eu vou construir uma casa para Deus. Este homem era tão fascinado por Deus, apesar de ser frágil e pecador como nós, que ele contratou 4.000 cantores para cantarem de dia e de noite dentro da cabaninha que ele tinha. E ele disse: não, eu vou construir um templo. Deus disse: olha, você não vai construir não. Você vai juntar o material, mas você derramou muito sangue, então para mim você não vai construir essa casa. Quem vai construir é o teu filho Salomão. Então Salomão constrói o templo do Senhor. E o que acontece? Quando o rei Salomão dedica o templo, a nuvem desce. E aquela nuvem se tornou tão densa, tão escura, que o primeiro livro de Crônicas diz que os sacerdotes não podiam ficar em pé, tamanha era a glória de Deus manifestada ali. Eles não conseguiam servir, eles cambaleavam, eles caíam no chão, porque a presença de Deus era massacrante. Essa nuvem, depois os rabinos passaram a chamar de Shekinah, a glória de Deus, o brilho da glória de Deus, embora essa palavra não apareça na Bíblia. Mas essa nuvem é a nuvem da contemplação. Essa nuvem é a nuvem em que nós penetramos no mistério de Deus, na intimidade de Deus. E quem é que pode entender Deus? Ninguém. Quem é que pode compreendê-lo de uma maneira distinta? Ninguém. Então, na verdade, quando eu entro em Deus, eu entro nessa nuvem maravilhosa, e ali eu me embriago da sua presença, ali eu me encho da sua santidade, ali eu sou capturado pela força da sua presença,
Ali eu sou completamente invadido por um amor que é espiritual e que eu não sei explicar e que me atravessa inteirinho, sem deixar nada para fora. Essa nuvem é uma imagem da Santíssima Trindade. Há um escritor eclesiástico muito antigo, dos primeiros séculos da igreja, ao qual São Tomás de Aquino gostava muito de ler, chamado Dionísio Areopagita. E ele diz, na sua Teologia Mística, um dos opúsculos que ele escreveu, o seguinte: ó Trindade supraessencial, muito divina e soberanamente boa, guia dos cristãos na sabedoria sagrada, conduze-nos às alturas das revelações místicas, que estão além de todo raciocínio e de toda luz, onde os mistérios da verdade divina aparecem sem véus em sua imutabilidade, em meio às trevas muito luminosas de um silêncio pleno de ensinamentos profundos. Pois essas trevas, que não podem ser vistas nem apreendidas, resplandecem em esplêndidos clarões e inundam, com a beleza transcendente de seus fogos, nossas mentes santamente cegadas. Vamos entrar na nuvem. Eu quero ser ofuscado pela santidade de Deus. Vamos entrar na nuvem para adorar a Deus em espírito. Vamos entrar nessa nuvem para conhecer quem Ele é, para que a glória da sua santidade possa nos encher por completo, para que nada em nós esteja a salvo do impacto da sua terrível divindade. Simbora para a nuvem. Nós precisamos entrar nesse conhecimento mais alto de Deus. Nós precisamos subir para um nível mais íntimo, em que nós tocamos no coração do Senhor, sabendo que Ele é Espírito, amando-o, roçando sobre Ele com a brisa suave da nossa fé, sendo habitados pela sua presença maravilhosa, sublime. Não tem como penetrar na sombra do Altíssimo sem que demos o primeiro passo. Sair de Babilônia. Sai dela, povo meu, diz o livro do Apocalipse. Sai dessa confusão. Você não entendeu ainda que nós temos que viver entre o santo e o santo dos santos? Assim como no templo de Jerusalém havia esse espaço, o santo, onde se oferecia a Deus o incenso, e o santo dos santos totalmente vazio, onde estava a arca, sobre cujo propiciatório, entre os dois querubins,
encontrava-se a presença de Yahvé. E o autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus, pelo seu sacrifício, rasgou aquele véu e criou um rastro de sangue, para que, passando pelo sangue dele, nós possamos penetrar no trono da graça, no Santo dos Santos, para acharmos misericórdia, toda graça em momento oportuno, para acharmos todo brilho, toda glória, toda santidade, para nós nos encontrarmos com o Senhor no Santo dos Santos, aonde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, quando era a dispensação ainda do Templo de Jerusalém. Agora já não há mais divisão, já não há mais segregação. Há um caminho de sangue, eu tenho que passar por ele. Eu preciso me afastar de tudo para penetrar nesse recinto sagrado, aonde ele está, e entre os querubins, ver o seu rosto. Mas eu não posso ver o seu rosto? Como diz São João da Cruz, é quando você não vê que você vê. É nessa luz obscura, é nessa penumbra da fé, que se dá o nosso encontro com Ele. Deus está lá nos esperando o tempo todo, Ele está lá nos chamando para maior intimidade, Ele está lá nos convocando todo o tempo para estar junto dEle, embebidos da sua presença. O nosso caminho sempre é da humanidade santíssima de Jesus para a Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade para a humanidade santíssima de Jesus, do santo para o santo dos santos, do santo dos santos para o santo, o tempo todo entre Jesus e a Santíssima Trindade, entre a Santíssima Trindade e a humanidade santíssima de Jesus. É aí que está o nosso caminho, é aí que está o nosso trajeto. Esse é o topo, esse é o ápice. E é aí que nós devemos nos mover para estarmos completamente impregnados da sua santidade, embriagados do incenso maravilhoso da oração e do peso denso e espiritual da sua presença maravilhosa. Deus quer te levar para lá. Ele quer nos levar. Somos nós que estamos presos lá no átrio com cabritos, pombos, codornas, bichos de toda espécie, gente trafegando, andando o tempo todo. Somos nós que estamos na porta. Mas Ele está dentro. E Ele está nos chamando. É preciso acontecer uma transfiguração dentro de você. É preciso que Jesus brilhe. Quando Ele brilhar, nada mais vai brilhar. Então você vai escutar a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Escutai. Você só vai escutar Jesus. Você só vai querer saber dele. A única opinião que vai contar é a dele. Você já terá morrido. Tanto faz o que dizem, o que pensam, o que falam, o que criticam. Não, isso aí já era. Morto não tem dignidade. Morto é morto. Eu já morri. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Não preciso mais me preocupar com nada, a não ser com Ele. É nele que o Pai se agrada. E o Pai se agrada em mim quando eu estou nele. Quando eu vivo nele, quando eu vivo para Ele. Quando eu entendo que essas riquezas insondáveis e profundas me mostram apenas que toda a glória e toda a honra
precisam ser despejadas aos seus pés. Vamos subir ao monte, vamos entrar na nuvem. Vamos entrar na nuvem da oração. Vamos deixar que o Senhor nos leve para lá. Não coloquemos mais obstáculos. Para de agitação. Para com esse corre. Para de olhar para as pessoas. Sai dessa confusão. Sai de Babilônia. Estão me humilhando. Que bom, que ótimo. Que maravilha. Estão me desconsiderando. É tudo que eu desejo. Você vai ficar meio doido. Você vai ficar cambaleando. As pessoas vão ver que você está aéreo, vão olhar para você e vão achar que você está estranho. Eu não estou nem aí. Eu não quero sair de dentro da nuvem. Que o Senhor nos leve para lá. Que nós não lhe oponhamos mais obstáculos. Que nós possamos nos deliciar na presença de Deus. E entender, queridos irmãos, que tudo o mais não tem simplesmente significado. Só Ele. Só Ele importa verdadeiramente. Que a glória do Senhor brilhe dentro de nós. E assim, nada mais vai nos atrair nesta terra.